Olá, alunos da turma AT48, tudo bem com vocês? Estou aqui na nossa sexta aula da disciplina Atenção e Segurança do Paciente 1 e hoje nós iremos falar sobre os princípios da cirurgia segura, né? A nossa quarta meta aí de segurança do paciente. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida, pode deixar uma pergunta no portal, me mandar um e-mail que nós iremos nos falando por lá, tudo bem? Então vamos lá. Cirurgia segura. Uma das grandes preocupações mundiais são as mortes e eventos adversos causados em processos cirúrgicos, o que levou a Organização Mundial da Saúde a lançar em 2008 o Desafio Global de Cirurgia Segura Salvam Vidas, surgindo o Checklist de Cirurgia Segura. Então, esse checklist ele é feito em 3 etapas, justamente buscando segurança, ausência de evento adverso, algum dano ao nosso paciente. E checklist nada mais é do que uma lista de verificação, né? Então, você vai colocando o ok lá de acordo com o questionário, tá? Tem por finalidade o aumento da segurança na realização de procedimentos cirúrgicos, no local correto e no paciente correto. O protocolo para cirurgia segura deverá ser aplicado em todos os estabelecimentos em que sejam realizados procedimentos que impliquem em incisão do corpo ou em introdução de equipamentos endoscópicos, dentro ou fora do centro cirúrgico. Então, desde o momento que tem a incisão, a abertura, da pele desse paciente, do corpo desse paciente, precisa ser realizado o checklist de cirurgia segura. Isso também é para os casos que tem que ser realizado endoscopia. Existem muitos consultórios particulares, da rede do SUS também, que os consultórios de endoscopia são externos à instituição hospitalar. Então, nesses consultórios também necessita-se fazer o checklist de cirurgia segura. Checklist é uma lista formal utilizada para identificar, comparar e verificar um grupo de itens e procedimentos. Ou seja, ela é uma lista, você vai dando ok, sem pular etapa, tá? Eu não posso começar lá do primeiro item e lá pro último, não. Tem que ser sequencial, tá? Para a utilização da lista de verificação, uma única pessoa deverá ser responsável por induzir a checagem dos itens. Em cada fase, o condutor da lista de verificação deverá confirmar se a equipe completou suas tarefas antes de prosseguir para a próxima etapa. Então, é apenas uma pessoa da equipe, normalmente é a enfermagem, que realiza o checklist dos itens, tá? É sequencial esse checklist, não pode pular, algum campo, e só é iniciada a próxima etapa caso aquele checklist todo esteja completo. Caso contrário, a cirurgia é interrompida naquele momento, tá? E o checklist ele é dividido em 3 fases. Antes da indução anestésica, ou seja, antes do paciente, foi administrado aí um anestésico, seja ele inalatório ou aplicável, Antes da incisão cirúrgica, ou seja, antes da abertura, do corpo, daquele órgão, tá? E antes do paciente sair da sala cirúrgica, tá? Então, antes mesmo, de diminuir as taxas de anestesia aí, já é realizado a terceira fase de checklist de cirurgia segura. E aqui eu deixei um exemplo para vocês, Vou até aumentar aqui um pouquinho. Um exemplo lá do Ministério da Saúde de checklist de cirurgia segura, Então, alguns exemplos ali de questionário, Antes da indução anestésica. Paciente confirmado, identidade, sítio cirúrgico, o membro, que vai ser realizado, o local que vai ser realizado, o procedimento cirúrgico está demarcado, Se é o procedimento correto e se tem consentimento. O paciente ele precisa assinar um termo de consentimento
ou acompanhante antes de ir para a sala cirúrgica, tá? Aí o sítio demarcado, verificação de segurança anestésica, né? Tem todos os questionários aí, ó. Alergia conhecida, sim ou não, né? Aí antes da incisão cirúrgica, confirmar todos os membros da equipe e apresentados pelo nome e função. Então, normalmente, algumas equipes cirúrgicas, elas vêm externo, né? Por exemplo, cirurgia cardíaca, né? Muitas vezes existe uma equipe que é externa e essa equipe é composta por médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. E quando tem que realizar algum procedimento dentro daquela instituição, dentro daquele hospital, aquela equipe, né, que é conveniada, né, presta serviço àquele hospital, vai até a instituição com a sua equipe. Por isso que no checklist, né, que a enfermagem realiza, precisa ser lá, antes da incisão cirúrgica, todos os membros se apresentarem e dizerem sua função, tá? E antes do paciente sair da sala cirúrgica, é aqui que vai questionar se teve a presença de contagem das compressas, dos instrumentais, né? Tudo isso entra aí antes do paciente sair da sala cirúrgica, tá? Então, antes da indução anestésica, o condutor da lista de verificação deverá revisar verbalmente com o próprio paciente, sempre que possível, que sua identificação tenha sido confirmada. Confirmar que o procedimento e o local da cirurgia estão corretos. Confirmar o consentimento da cirurgia e a anestesia. Confirmar visualmente o sítio cirúrgico correto e sua demarcação. Confirmar a conexão de um monitor multiparâmetros ao paciente e seu funcionamento. Verificar verbalmente com o anestesiologista o risco de perda de sangue do paciente, dificuldade das vias aéreas, história de reação alérgica e se a verificação completa de segurança anestésica foi concluída. Antes da incisão cirúrgica, neste momento, a equipe fará uma pausa imediatamente antes de iniciar a incisão cirúrgica para realizar os seguintes passos: a apresentação de cada membro da equipe pelo nome e função, a confirmação da realização da cirurgia correta no paciente correto, no sítio cirúrgico correto, a confirmação de administração de antimicrobianos nos últimos 60 minutos da incisão cirúrgica. Existe um protocolo pelo Ministério da Saúde, né, que cirurgias que têm alguma incisão cirúrgica extensa é necessário, como profilaxia, iniciar um antibiótico antes, né, 1 hora antes do procedimento cirúrgico, tá? A confirmação da acessibilidade dos exames de imagem, se necessário. Alguns procedimentos cirúrgicos, principalmente ortopédicos, né, é necessário ter os exames de imagem dentro da sala, se caso o médico quiser mais detalhes sobre aquela fratura, enfim. Antes do paciente sair da sala cirúrgica, a equipe deve revisar em conjunto os seguintes passos: a conclusão da contagem de compressas e instrumentais, a identificação de qualquer amostra cirúrgica obtida, principalmente quando é anatomopatológico, né? Retirou uma massa do fígado e vai para anátomo, então coloca dentro do potinho de anátomo que tem uma solução, né? E será enviado a um laboratório externo aí, tá? A revisão de qualquer funcionamento inadequado de equipamentos ou questões que necessitem ser solucionadas. A revisão do plano de cuidado e as providências quanto à abordagem pós-operatório e da recuperação pós-anestésica antes da remoção do paciente da sala cirúrgica. Então, antes de tirar o paciente lá da sala cirúrgica e encaminhá-lo para a sala de recuperação anestésica, todo esse questionamento, né, esse checklist deve ser realizado e ele deve estar em conformidade, tá? Posição do paciente para o procedimento cirúrgico. Posição cirúrgica é aquela na qual o paciente é colocado depois de anestesiado, para que possa ser submetido ao procedimento cirúrgico e ao modo como está acomodado na mesa de operação durante o procedimento cirúrgico. Então, né, quando a gente fala em posicionamento
Em posicionamento cirúrgico, o paciente primeiro, né, recebe aquele anestésico, né, e aí uma parte da equipe, que normalmente é a enfermagem, realiza o posicionamento para determinada cirurgia, né. E os principais materiais utilizados, né, para o posicionamento aí seria um colchão casca de ovo, perneiras, braçadeiras, cintos, né? Protetores de calcânio, né? Enfim. Tipos de posições cirúrgicas. Isso nós iremos ver tanto aqui em atenção e segurança do paciente e também na disciplina de introdução à enfermagem, tá bom? Posição decúbito dorsal ou decúbito ou posição supina. Nós iremos detalhar cada uma delas posteriormente nessa aula. Posição de Trendelenburg, posição de Trendelenburg de reverso ou proclive, posição ginecológica, posição de Fowler ou sentada, posição de prona ou decúbito ventral, posição de canivete ou posição de decúbito lateral. Então, quando a gente fala em posição de decúbito dorsal, é o paciente realmente deitadinho ali, né, sem nenhuma elevação, com a barriguinha para cima, né, é decúbito dorsal, tá? É aquela em que o paciente fica deitado de costas e com braços estendidos, braços e pernas estendidos ao longo da mesa. O dorso do paciente e a coluna vertebral ficam repousadas na superfície do colchão da mesa cirúrgica. A cabeça fica apoiada no travesseiro, retificando a coluna cervical. Os braços ficam ao longo do corpo ou colocados em apoios laterais, tipo braçadeiras. É considerada a posição mais próxima da anatomia, sendo utilizada em diversos tipos de procedimento. Então, o paciente ele pode ficar tanto com os braços, né, fletidos sobre a maca, ou em laterais com ajudas de braceiras, tá? Braçadeiras. Posição de Trendelenburg. Paciente colocado deitado, com a cabeça e tronco em níveis mais baixos e os membros inferiores elevados. Posição que oferece melhor visualização dos órgãos pélvicos durante a abertura ou cirurgia por vídeo no abdômen inferior ou pelve. Nessa posição, com a inclinação da mesa, o paciente ficará em posição dorsal com elevação da pelve e dos membros inferiores, ficando a cabeça mais baixa que os pés. Então, normalmente aí, algumas cirurgias de joelho, de pelve, cirurgias abdominais, normalmente se utiliza esse tipo aí de posicionamento. E aqui, como a imagem eu mostro para vocês, os membros superiores, eles ficam um pouco mais elevados que os membros, os membros inferiores ficam um pouco mais elevados do que os membros superiores e a cabeça, tá? Posição de Trendelenburg reverso ou proclive. É o contrário da posição de Trendelenburg, a cabeceira é elevada e os pés são abaixados, observando melhor acesso à cabeça e o pescoço. Tal posição faz com que a força da cavidade desloque as vísceras abdominais para diante do diafragma, no sentido caudal em direção aos pés. Então, diferente da posição de Trendelenburg, né, o Trendelenburg reverso é o contrário. A cabeça e os membros superiores, eles ficam um pouco mais elevados do que os membros inferiores, tá? Cirurgias, né, cerebral, né, de boca, garganta, né, de face, normalmente se utiliza esse tipo de posição, tá? Posição ginecológica. Colocar o paciente em decúbito dorsal com a cabeça e os ombros ligeiramente elevados. As coxas devem estar bem fletidas sobre o abdômen, afastada uma da outra, e as pernas ficam sobre as coxas. Normalmente, para se colocar o paciente nessa posição, usam-se suporte para os joelhos, né, as perneiras. Então, também, né, essa posição ginecológica é muito utilizado aí em parto, seja cesárea não, desculpa, em parto normal dentro do centro cirúrgico, tá? Posição de Fowler ou sentada. O paciente permanece semi-sentado na mesa, levantando-se a cabeceira.
Ele deve ser colocado em decúbito dorsal, de modo que um tronco atinge um ângulo que varia de 30 a 90 graus em relação ao plano horizontal, e também chamada de cadeira de prata. Então, ele fica levemente sentado e normalmente dentro da sala cirúrgica essa posição é utilizado o cinto, tá? Se a cirurgia não for em tronco, claro, né? É utilizado o cinto ali na parte do tronco do paciente, tá? Posição prona ou decúbito ventral é aquela em que o paciente fica deitado com o abdômen para baixo. A colocação do paciente nessa posição envolve vários membros da equipe atuando em sincronia, uma vez que, depois de anestesiado em decúbito dorsal, o paciente deve ser colocado em posição lateral e depois em posição ventral, tomando-se os devidos cuidados para que os tubos e catéteres não sejam deslocados, né? Então, quando o paciente recebe lá a anestesia, provavelmente ele vai ser entubado porque rebaixa todo o sistema nervoso central. E aí, né, quando se tem que colocar esse paciente em posição prona, ele é feito primeiro em decúbito lateral, né, e depois em decúbito ventral, tá bom? E aí toda uma equipe que auxilia nesse posicionamento, tá? Posição de canivete. Paciente em decúbito ventral, com seus glúteos são levemente inclinados, ficando braços e pernas em posições opostas, com os braços apoiados em telas. Então, normalmente aí para cirurgia de glúteo, né, de ânus, normalmente o paciente precisa ficar nessa posição para a realização do procedimento cirúrgico. Posição de decúbito lateral. Posição de decúbito lateral direito. O paciente permanece deitado para o lado direito, com braços direito flexionados, pernas levemente fletidas, afastadas, apoiadas e o lado esquerdo para cima. Posição de decúbito lateral esquerdo ou SINS, né? O paciente fica deitado para o lado esquerdo, o braço esquerdo fletido e a perna direita levemente fletida ou flexionada e o lado direito para cima, que seria o braço direito para cima, tá? Cuidados de enfermagem no pré, trans e pós-operatório. Então, vamos lá. No pré-operatório, quais são os principais cuidados de enfermagem, tá? Essa é aí uma das nossas atribuições. Atender o paciente conforme suas necessidades psicológicas, ele vai ter dúvida, vai ter receio, né? Nós precisamos ter uma linguagem clara com esse paciente, objetiva, explicativa, verificar os sinais vitais, tá? Antes do procedimento, claro, né? Observar e anotar a aceitação da dieta, né? Tem que anotar se o paciente está de jejum, se teve que tomar algum suplemento. Alguns pacientes que estão de jejum prolongado, né? E por conta de um atraso de cirurgia, normalmente é ofertado um suplemento que parece um danoninho, né? E esse suplemento aí não deixa resíduo gástrico, né? Justamente para que esse paciente ele não tenha uma broncoaspiração no momento da cirurgia, não vomite nem nada, tá? Orientar higiene oral e corporal antes de encaminhar o paciente para o centro cirúrgico. Manter o paciente em jejum conforme rotinas. Fazer tricotomia conforme rotina. Tricotomia, né, é passar o aparelhinho para retirada dos pelos. Lembrando que em ambiente hospitalar não se usa gilete, tá? É o aparelhinho mesmo para tricotomia, tá? Retirar prótese dentária, joias e identificá-los. No centro cirúrgico, o paciente ele não pode ir com nenhum adorno e muito menos com prótese dentária, tá? A não ser que aquela prótese seja fixa, tá bom? Encaminhar o paciente ao centro cirúrgico. No transoperatório, ou também conhecido como perioperatório, né? Então, quando o paciente já está lá dentro da sala cirúrgica, quais os cuidados de enfermagem? Posicionar o paciente adequadamente para aplicação do anestésico, disponibilizar materiais, acompanhar monitoramento de sinais vitais. Então, lá na sala cirúrgica também, né, o técnico, o enfermeiro, o auxiliar também deve monitorar os sinais vitais. Cuidar para que não permaneçam sobre o paciente objetos, materiais, instrumentais ou mesmo pressão inadvertida pelos membros da equipe.
Então, tomar cuidado, né? Muitas vezes lá sobre o abdômen do paciente existem instrumentais, o apoio de uma equipe, então a gente sempre precisa estar de olho nisso também, tá? Manter constante monitorização e acompanhamento do paciente durante todo o procedimento. Proceder ao registro das ações realizadas e das possíveis intercorrências. Lá no pós-operatório, né, os cuidados de enfermagem aí. Receber e transferir o paciente da maca para o leito, posicionar o paciente no leito, verificar os sinais vitais, observar o estado de consciência, avaliar drenagens e soroterapia, né? Se o paciente sai ali do centro cirúrgico com algum dreno, né, com alguma soroterapia, eu preciso também observar se está tudo dentro dos conformes ali, tá? Monitorar o movimento dos membros superiores ou inferiores, controlar a diurese e observar e relatar complicações, tá? Então, o paciente teve lá o pré-operatório antes da sala cirúrgica, né? Lá dentro da sala cirúrgica ele teve esses cuidados de enfermagem, né? No transoperatório. No pós-operatório, que ele está saindo da sala cirúrgica para a recuperação anestésica. E lá na sala de recuperação anestésica é um tempinho que esse paciente ele fica até a passagem realmente do anestésico, né? Alguns protocolos institucionais, né, estabelecem que é até o momento em que o paciente consegue mexer os membros inferiores e levantar o bumbum, né? Então, a partir desses critérios, esse paciente ele vai para o quarto em que está estabelecido para sua recuperação, né? A sua enfermaria ali. Então, lá na sala de recuperação anestésica, existem também alguns cuidados de enfermagem, né? Que são os seguintes. Avaliar sinais vitais de 15 em 15 minutos, depois de 30 em 30 minutos e, por último, após 60 minutos. Avaliar oxigenação estimulando o movimento respiratório. Observar a ocorrência de vômitos, lateralizar a cabeça. Limpar vias aéreas e aspirar se necessário. Manter vigilância, curativo limpo e seco e tomar medida para aliviar a dor, proporcionar conforto e segurança. Então, quando esse paciente ele já tem parcialmente a sua recuperação ali pós-anestésica, né? Dependendo do protocolo institucional, ele já é encaminhado para a enfermaria. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Qualquer dúvida, pode deixar uma perguntinha lá no portal, me mandar um e-mail, que nós iremos nos falando por lá, tudo bem? Beijinho para vocês e até a nossa próxima aula.